ela começa aqui em Êxodo 3, mas vai terminar lá no livro de Josué. Há toda uma história de perseverança durante esse período, e não foram poucos dias. Aliás, o contexto geral dessa promessa começa 400 anos antes com Abraão. Abraão recebe uma promessa, passa-se 400 anos até Moisés para começar a se cumprir a promessa. Eu fico imaginando assim, irmãos, o propósito de Deus era tão grande que Deus foi caprichando nos detalhes. Toda vez que você estiver passando uma situação, e muitos aqui eu creio que fizeram um projeto, estão na campanha fazendo um projeto por um objetivo, por um alvo, eu creio, irmãos, que talvez durante esse tempo você se pergunta: pastor, vieram vários pastores aqui, vieram vários pregadores, o senhor pregou, a pastora falou, o senhor ungiu, o senhor orou, e parece que não vai acontecer, parece que não está acontecendo. Irmãos, é porque Deus, quando Ele tem propósito, Ele capricha no propósito. Deus, Ele capricha, Ele está trabalhando, caprichando. Então, você tem que ter entendimento que você serve um Deus que Ele é a pura perfeição, Ele é perfeito, e tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus fez, diz a Bíblia, é bom. Aquilo que Ele faz é bom, e aquilo que Ele tem para fazer continuará sendo bom e perfeito. Qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor nesta igreja, na sua vida? Você que começou esse projeto de vida, talvez algumas pessoas aqui começaram o seu projeto pensando na sua casa. Pastor, eu preciso de libertação, minha casa precisa de salvação, é cura, é na vida material, é na vida sentimental, é na vida espiritual, é no meu ministério. Não importa, Deus trabalha de maneira perfeita para te entregar da melhor maneira aquilo que você precisa, porque Ele conhece o seu coração. Amém? Então aqui eu vejo o texto, Deus chegando para Moisés, depois de 40 anos que Moisés tentou um projeto fracassado. Moisés ele tentou libertar o povo, diria assim, de uma certa maneira, quando ele viu ali um egípcio agredindo um hebreu, ia matar um hebreu, e ele então tomou as dores daquele hebreu e matou aquele egípcio. Naquele dia ele se revelou como um homem que era enviado por Deus para defender o seu povo, porém, não daquela maneira. E quantas vezes, irmãos, você faz também planos e faz da sua maneira? E nós precisamos entender que para fazer um projeto, o nome já diz projeto, foi mostrado aqui no quadro um projeto, mas ainda não é a realidade. Mas esse projeto aguça, esse projeto ele leva você a ter força, esse projeto te motiva a chegar no objetivo. Você ainda não chegou no objetivo. Nós estamos aqui na campanha no 10º dia, então no mês de outubro, setembro, 9, né? 9, mês de setembro. Ou seja, houve o início. É até sugestivo. No 9 meses é o tempo de uma gravidez, uma gestação, de gerar alguma coisa. Entendeu? Houve um começo. Você está em janeiro fazendo um projeto. Ao longo do ano você tem que perseverar, porque na hora certa, no tempo de Deus, você está buscando para alcançar, mas você está esperando no Senhor. Irmãos, e Moisés, ele teve um pouco de precipitação, então ele foi reconhecido, e dali em diante ele teve que ficar ali com o povo escondido, trabalhando como escravo, o povo escravo ali, naquele lugar ali com o faraó. Porém, irmãos, 40 anos depois, Deus procura Moisés, como sei, Moisés, você lembra daquele projeto? Quem sabe Deus está falando para você aqui nessa noite: minha filha, lembra do projeto? Filho, lembra do projeto? Então, agora eu vou entrar no negócio, agora eu estou no meio, agora vai sair. Meu irmão, minha irmã, tem que sair, porque você veio colocar o teu projeto nas mãos do Senhor. Você não veio aqui simplesmente porque o pastor falou: é projeto de vida, eu vou lá. Se você fez isso, está fazendo isso por uma religiosidade ou por uma crendice só, você está perdendo o seu tempo. Mas se você está colocando verdadeiramente nas mãos do Senhor, você vai ver acontecer o teu projeto, porque Deus está no meio. O segredo é ter Deus no meio do projeto, irmãos. Esse é o segredo. E Deus chega e fala para Moisés: Moisés, olha agora, no versículo 18: ouvirão a tua voz, e você vai com os anciãos, com o povo de Israel, o rei do Egito. Mas ele fala aqui, irmãos, algo para Moisés, no versículo 19: eu sei, porém, que o rei do Egito fala: olha, ele não vai deixar você ir, nem que for com a mão forte, ele não vai deixar. Você sabe que eu entendo aqui com esse texto, meu querido, que quando nós começamos um projeto, mesmo que Deus esteja no meio, não quer dizer, querido, que vai ser fácil. Não quer dizer que vai ser: bom, agora Deus está no meio, é mil maravilha. E pastor, agora vou fazer essa igreja, ficou facinho, o projeto já está pronto. Bom, meu irmão, vai ter resistência,
vai ter palavras negativas, você vai ouvir muito não, você vai ouvir muitas pessoas dizendo, imagina, a Santa Gertrudes, vai ter pouca gente, a igreja não tem muita gente assim para fazer um projeto daquele. Não, agora você está indo lá fazer projeto de vida para quê? Ah, não, sabe o que é? Eu quero que meus filhos larguem as drogas, meu marido largue a bebida, eu quero a salvação da minha família. Ah, mas você está acreditando nesse negócio de 12 dias, aquele negócio. Sempre vai ouvir as vozes do não. O não, irmãos, o não ele sempre vai aparecer. Aliás, irmãos, eu tenho uma filosofia comigo, não está na Bíblia, mas eu tenho comigo, que o não eu já tenho, então eu tenho que correr atrás do sim. É atrás do sim que eu quero ir, porque o não já está na porta. Vai atrás do sim, porque Deus está com você, sim. Deus é já. E aí, irmãos, Deus avisa a Moisés, filho, projeto, está pronto? Está elaborado o projeto? Vai lá, vai falar, agora você tem um projeto. Minha irmã, quantos aqui estão fazendo a campanha dos 12 dias, o projeto, filho? Quase todos estão fazendo. Então você já tem o projeto. Agora é o seguinte, você vai lá falar com o faraó. E Deus já foi avisando ele, ó, não vai ser fácil. Então, irmãos, talvez eu esteja aqui nessa noite para dizer para você também que não vai ser fácil, mas que é possível. Porque é o seguinte, irmãos, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ó, então é possível sim. Então acredita, porque o Senhor está à frente contigo. Aí Deus fala assim, vai lá, fala com o faraó. E ele vai resistir. Mas, irmãos, lembra do propósito? Lembra do propósito? Tudo, irmãos, que Deus faz. Nosso Deus é maravilhoso. Tudo que Deus faz, irmãos, é com propósito. Eu fui fazer uns exames, irmãos. Homem é mais resistente, não vai em médico. Eu até vou perguntar aqui, os homens que estão aqui esse ano já foram no médico fazer um check-up? Olha, quase certeza que não foi, né? Quase certeza. É difícil, irmãos. E irmãos, eu peguei e fui no médico. Porque eu cheguei em casa um dia, tinha um papelzinho do posto de saúde do bairro que eu moro na minha geladeira. Eu marquei isso com meu nome. A minha esposa foi lá e marcou para mim. Então foi o único jeito. Ela me arrastou, ela marcou, facilitou. Ou amanhã, será tal hora, você tem que estar no postinho. Mas o que aconteceu? Eu estou bem. Não, porque você tem que passar pelo médico. Você não passa pelo médico. Sabe, irmãos? E aí, querido, eu fui lá e a médica, a doutora, e aí, que senhor tem? Não sei, não tem nada. Você veio fazer, a mesma coisa. Foi exatamente. Aí a médica disse o seguinte, falou assim, olha, você não fez nunca exame, você sabe o tipo de sangue, nem meu tipo sanguíneo sabia. Ela pegou, irmãos, mas fez uma lista de exame. É urina, é sangue, é elétrica, coloquei ela na esteira para correr. Ela pediu tudo esse exame que você imaginar, essa mulher pediu. E eu fui então, irmãos, para o médico, lá para as clínicas fazer exame. É de sangue, é de urina, é não sei o quê. E ainda colocaram numa máquina, e fui para a esteira, tá beleza. Voltei com aquele monte de envelope lacrado e levei para a médica. Ela aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, doutora. Aí ela começou a abrir os exames. Tá tudo bem, não. Eu falei, meu Deus. A minha senhora falou assim, não tá tudo bem. Mas como assim? Ela falou assim, ó, o senhor está com glicemia alterada, está com início de diabetes, colesterol alto, foi falando a lista. E eu vou encaminhar você para o especialista, acho que você está com pedra na vesícula, você está com gordura no fígado. Eu falei, para aí, lá não mais outro exame não. Para! Aí, irmãos, por que eu estou falando isso para você? Eu fui no médico que é o da vesícula. Eu fazia lá, aquele passar um gelzinho, fazer um ultrassom lá. Ele me disse o seguinte, falou assim, você vai ter que tirar essa pedra da vesícula, porque se ela for para o canal aí do pâncreas, você pode ter pancreatite, é o nome, e você pode morrer, isso mata. E eu falei, mas doutor, eu não sinto nada. Ele falou, você nunca teve ânsia? Não. Você nunca teve dor? Não. Eu falei, isso, doutor, eu tenho saúde para dar e vender. Ele falou, uma pedra que está aí não vai matar você, não vai dar para você vender nada, não. E vai ter que tirar essa pedra aí. Aí eu falei assim, doutor, mas ele falou assim, ó, na verdade, a vesícula, ele falou, entra no que eu vou falar agora, moço. Ele falou assim para mim, a vesícula não serve para nada. Então não tem problema eu tirar. Aí o irmão não concorda, Deus fez tudo com propósito. Ela serve para alguma coisa, tem certeza. Lá na glória, Senhor, para que aquela bendita vesícula? Porque o médico não se preparado, ele arrancou. Irmão, pior que ele arrancou e minha vida não mudou em nada. Eu como, bebo, do mesmo jeito. Só que eu tenho certeza que serve. Os cílios, irmãos, quando vem o suor, ele escorre aqui do lado, serve para proteger. Você entendeu? Os pelos nos protegem, irmãos, dos poros da pele, não pegar bactéria. Tudo tem um propósito. Eu creio, querido, quando Deus chegar falando para Moisés, Moisés, vai ter resistência. É porque eu vou operar maravilhas no meio de vocês. Por isso vai ter resistência. Há um propósito. Então essa luta, minha irmã, meu irmão, que nós passamos, nós temos que chorar menos e agradecer mais. Falar, Senhor, em tudo devemos dar graça. Eu creio,
Senhor, que no meio desse projeto, dessa luta, que eu vou passar, que eu estou passando, Deus já está alertando nessa noite para você. No mês 9, no mês de janeiro, começando o ano, que você vai passar por um período de 2018, você pode até ter luta, mas Deus tem propósito no teu projeto. E aí, irmão, eu vejo aqui, então Moisés, então tá bom, Senhor. E aí Deus fala no versículo 20, porque eu estenderei a minha mão, ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois eu vos deixarei. Sabe, irmão? Ó, o que o povo queria era ir, o povo queria era sair. Mas Deus, irmãos, você sabe uma coisa que tem lá no céu constantemente, e que nós já fazemos aqui na terra, e que chega lá no céu, sabe o que lá fazendo? É dar glória a Deus. É dar glória a Deus, é glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. Deus, irmãos, ele necessita apenas que você exalte e adore. Essa sua luta, essa sua provação, ou esse seu projeto, talvez esse anseio. Você fala, pastor, todo ano eu faço projeto de vida. Todo ano eu faço projeto de vida, parece que nada muda. Meu irmão, o que Deus vai preparando, o que Deus está preparando, quando chega, irmão, ele vem com beleza, vem com formosura, ele vem, sabe, com graça. Eu e a minha esposa, nós queríamos ter filho por 3 meses, engravidava, perdia. E da última vez que ela perdeu, a penúltima, aliás, que depois disso ela perdeu de novo, já foi uma criança que já nasceu formada, já e tudo, alguns minutos vive e faleceu. O médico falou assim, olha, você não pode engravidar mais, esse útero baixo, você corre risco e tal. E depois que o médico deu essa sentença, um pastor falou assim para mim, pastor Ednei, Deus tem 3 respostas para dar para os filhos dele. Deus tem 3 respostas. Ele fala, espera, e aí você tem que ter paciência. Ele fala sim, aí você sai soltando rojão. Deus disse sim, Deus disse sim. É igual aquele adolescente, aquele jovem que olha para aquela moça, que fica apaixonado, que pede ele namoro, ela fala sim, ele vai embora, pega até o ônibus errado e tal, né? Mas também, queridos, Deus fala não. Pastor, Deus fala não, fala. Qual pai que nunca falou não para o filho? Porque não é tempo, não é o momento. E o não dói, o não a gente fica. Irmãos, enquanto o pastor me disse isso, falou assim, olha, Deus falou não, mas ainda não terminou as respostas dele. Continua perguntando. Uma hora ele vai dar a resposta que você quer ouvir. Basta você perseverar. Qual a perseverança aí, irmãos? No tempo da resposta também. E eu e minha esposa fizemos um projeto. Nós trabalhávamos na mesma empresa. E ela falou assim, eu estou bem agora, vai engravidar de novo? Vai. Então beleza, vai sair da empresa, não vai trabalhar, vai ficar de repouso. O projeto era esse. Você não vai, só vai respirar porque precisa, né? Mas não faz nada e tal. E durante a gravidez orando, e ela fez isso, saiu do trabalho, ficou repousando em casa, só no sofazinho, Bíblia e tal, aquela coisa toda, né? E veio o David, tá aí, ó, do lado. Aí, queridos, falei assim, ó, agora chega, hein? Mas você sabe que essas mulheres é teimosas, né, irmãos? Eu quero uma menina. Porque agora você queria um menino. Veio um menino para te acompanhar para a igreja, para o futebol, para aquilo, para tal, mas eu quero uma menina. Não, mas você não pode. O médico falou, não, mas o médico já falou que eu não podia, o David veio. E eu tenho certeza que é uma gravidade, uma menina. Uma mulher profética, irmão. Não. Só que é o seguinte, irmãos, ela engravidou e perdeu de novo. Aí, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Como Deus, quando Ele quer ser glorificado, você tem que continuar lutando. Se você desiste, se você parar, o teu projeto não vai acontecer. Mas pastor, sabe por que eu não recebi o projeto de vida? Então estava indo bem, estava tudo certo, me mandaram embora para o emprego, não deu mais para continuar. Era para você continuar. Pastor, como? Meu irmão, fala com Deus, Ele vai te mostrar. Ele não te desampara. É nessa hora, porque querido, dá glória a Deus quando está tudo bem, fazer festa quando está tudo certinho é maravilha. Eu quero ver a aprovação. É quando as coisas, é quando o faraó está falando não, é quando o faraó está castigando, é quando o faraó está, sabe? Não, agora é o seguinte, já é a hora da aprovação, é a hora de você exultar e exaltar o nome do Senhor. E aí, queridos, né? Eu confesso para vocês, falei assim, não, e a minha decisão era não, e não, e não, o senhor conhece aquela coisa, e ela era sim, e lá em casa quem manda é ela, então tá bom, sim, e nós temos a Thalita que está lá, aí eu corri lá, fiz vasectomia, fechei a mão. Agora Deus já realizou tanto o meu desejo, o meu sonho, o meu projeto como o dela. Se tem casal aqui, Deus tem projeto com casal, não é para um só.
família, é para os filhos. Talvez seu filho não está aqui, mas você está aqui fazendo um projeto para alcançar ele. Porque Moisés, irmãos, ele perseverou. Olha aqui o texto diz que ele vai até o faraó, ele fala do faraó e ele leva uma comitiva. Os anciãos, leva lá o Arão, leva a turma toda lá e eles vão falar com o faraó. Irmãos, o faraó não deu tempo para Moisés nem se respirar. Não. E vocês sabem mais o que o faraó fez? Falou o seguinte, ó, você sabe o que acontece? Vocês estão com essas ideias aí que está sobrando tempo. Vocês estão ociosos, vocês estão sem trabalhar, vocês estão de bracinho curto. Eu vou dobrar a carga de trabalho. E a partir de hoje eu vou tirar a palha. Porque eles tinham que fazer tijolos. E os tijolos eram feitos de barro e de palha para dar sustância. Só que ele falou, eu vou tirar e vocês têm que se virar e achar palha. Eu vou dobrar a capacidade de produção, vocês têm que produzir mais. E Moisés, irmãos, chegou com um projeto diante do faraó. E volta, puxa o projeto debaixo do braço. E olha para o povo olha para ele. E você sabe o povo, como é que é o povo. Irmão, só mudou o tempo. Só mudou os séculos. Só mudou, irmãos, as épocas. Porque o povo continua sendo o povo. É, pastor, vai se preparando. Vai se preparando. E aí ele volta. O povo, quando chega para trabalhar e vê que a carga de trabalho é dobrada. Agora não tem mais a palha. E tem que produzir, senão chicote no ombro. Moisés, o que você foi fazer? Você nos convenceu desse projeto. Você falou que Deus estava nesse projeto, que Ele ia fazer, que Ele ia aquilo. E agora, olha, por culpa sua, Moisés, que nós temos que fazer, nós temos que trabalhar dobrado, Moisés. Para, cala essa sua boca, para com esse negócio. Meu irmão, cuidado com isso. Isso é a voz do inimigo querendo fazer você desistir. Não deixa esse espírito dominar teu coração, tua mente. Não, vai dar trabalho sim. Até porque, querido, eu digo uma coisa para você. Se você tem uma boa casa, um bom carro, você valoriza. Porque você sabe quanto custou cada centavo. Tá? Tudo que vem fácil, tudo que não tem valor, irmãos, sabe, você não dá tanta importância. Lá na cidade, em Itatiba, não sei se que jeito tem uma loja de R$1, vive lotada. Então a gente compra muita coisinha no R$1, mas é tudo coisa que com os dias você tem que jogar fora. Elas não têm qualidade, elas são para momentos. Eu creio, queridos, que Deus tem projetos a curto prazo, não para o momento. A médio prazo, que logo vai acontecer, mas também Ele tem projeto a longo prazo, que vai dar satisfação para a tua vida, e você tem que confiar nisso. Aí Moisés, ele ouve o povo, e eu imagino ele voltando. Se você pegar o capítulo 3, irmãos, ele começa falando com Deus em uma sarça ardente. Irmãos, crer no projeto na sarça é demais, é bom demais. Aqui na igreja lá do louvor, Galileu, Jesus, o pastor orando, e o pastor aqui pregando, e vocês dando glória a Deus. Então, você está na sarça, irmão, o projeto é tudo mais fácil, pastor, na sarça. Mas na realidade, quando você está longe da sarça, irmão, que você tem que ir para o deserto, você tem que ir até Faraó, você tem que passar por cima dos nãos, irmãos. Você tem que ter perseverança mesmo. Aí você tem que perseverar. Você tem que estar no ano da perseveração, sabendo, não, eu tenho que enfrentar, eu tenho que continuar, porque eu vou chegar lá. Eu ouvi uma palavra, eu estava na sarça quando eu ouvi ela. Na sarça era muito bom, porque na sarça a sarça ardia. Mas irmãos, agora essa semente não pode ser que nem a palavra do semeador, que caiu no meio das pedras e vai morrer. Não, ela tem que cair numa terra fértil, onde é o teu coração, que o Espírito Santo habita, age e está operando nessa noite, para que comece a frutificar, querido. E aí você vai dar valor, irmão. Querido, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu consigo comprar um terreninho, não pago aluguel mais. Eu e minha esposa batalhamos bastante, mas a gente valoriza cada espaço, sabe? E a gente fez uma edícula com 3 cômodos, aí veio o David, depois veio a Thalita, eu estiquei, fiz mais um cômodo, né? Sabe o que era? E agora eles estão começando, ele já está com 13 anos, adolescente, nós estamos construindo uma casa na frente, que é uma casa que eu não tenho condições de ter, mas que Deus está me dando. Eu não tenho condições de ter, mas Deus está me dando. A diferença está aí, irmãos. Você pode até não ser capaz em si só, você pode até não conseguir em si sozinho, mas com Deus você vai fazer proezas. O salmista ele fala assim, olha, o salmista fala assim, com meu Deus eu não subo em muro, eu não pego escada, eu não pego um irmãozinho para fazer, quando a gente brincava lá, de pegar o outro, de colocar no ombro, né? Fazer escadinha, não é isso que a gente falava, né? Com o meu Deus, o salmista ele é ousado, ele fala assim, com o meu Deus eu saltarei as muralhas, eu passo por cima.
Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Essa campanha, ela não é motivacional, ela não é de psicologia, mas ela é de fé. Ela é uma campanha, querido, aonde você vive o sobrenatural de Deus para testemunhar na vida das pessoas. Porque em 2003 eu fiz um projeto de vida de terminar o ano dentro da minha casa. E eu consegui. Glória a Deus. Sabe? Dia 23 de dezembro de 2003 eu saí do aluguel. E eu falei, dentro daquele ano, e não foi fácil não, irmão. Não foi fácil. Meu Deus do céu. E até hoje não está sendo fácil. Mas eu estou tendo vitória e vou ter vitória. Tá? Cuidado, querido. O eucalipto, ele cresce rápido demais. Ele é bonito, ele faz sombra, mas ele suga toda a água. E tudo que está em volta dele não nasce, porque ele suga tudo. Só que o eucalipto vem um vento e derruba ele fácil. Agora, querido, o cedro do Líbano, ele cresce primeiro para baixo. Ele demora a aparecer. Você não vê. A Bíblia fala que nós devemos ser igual ao cedro do Líbano. Você não vê ele despontar, demora. Ele está criando raiz primeiro, para depois ele despontar. Não estão te vendo. Eu estou lá na igreja do Santo Gertrudes, pastor Claudinho, tal. Eu moro lá no Santo Gertrudes. Tá num lugar simples. Um lugar comum. Irmão, é aí que a raiz vai sendo criada. Vai descendo, vai descendo. Só que, irmão, segura quando você despontar. Segura quando você aparecer. Pode passar um trator em cima, ele enverga, mas não quebra. Ele dobra, sai o peso de cima, ele volta. Porque ele está enraizado. Seja enraizado no projeto com o Senhor. E Moisés volta e ele fala assim com Deus. Agora ele volta, Senhor, não tem aquela sarça agora não, está tão bom. Porque está difícil lá sem a sarça. Ele volta e fala assim, agora, Senhor. O Senhor falou, eles estão me cobrando. O Senhor falou que o Senhor ia agir, que nós vamos sair. Falou, não deu bola. Fala, nem deu ouvido, Senhor. Sabe, irmãos, mas Deus tinha avisado ele, alertado ele, que ia ser para a glória. Deus tinha alertado, falado com ele, vai ser para a minha glória. Queridos, e a palavra de Deus, se você continuar lendo o texto, 3, 4, 5, a história continua. Mas Deus vai trabalhando de tal maneira, irmãos, que aí Deus fala, pode deixar, Moisés. Agora vocês vão ver a minha mão agir sobre vocês. Esse povo, diga que eu sou. O eu sou. Está com eles. Não, eu estou dizendo assim que Moisés recebeu isso do Senhor para dizer para o povo. O eu sou, estou com eles. Senhor, mas eu vou dizer que o Senhor falou. Diga que eu sou. Eu sou. Eu sou. Irmãos, quando eu leio isso, eu entendo que Deus muitas vezes ele não revela de maneira explícita, ou ele não fala de maneira que do jeito que nós queremos, porque nós queremos tudo facinho, tudo dentro dos conformes. Deus ele se manifesta da maneira que ele quer, vai dizer o seguinte: você está aqui no projeto de vida por causa da casa? Eu sou a casa. Você está aqui no projeto de vida por causa de salvação da tua família? Eu sou a salvação da tua família. Você está aqui por causa do projeto de vida, por causa que você precisa de uma libertação? Eu sou a libertação. Então Deus, ele coloca ele dá uma coisa ilimitada. Ele não diz eu sou isso, eu sou aquilo. Ele é ilimitado. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Você pode, meu irmão, não ter tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa, que é o teu Deus. E aí Moisés, irmãos, ele fala, então tá bom, Senhor. Volta a encarar o povo de novo. Quantas vezes você vai chegar em casa, vai ter que encarar lá. Quem sabe aquele filho que está rebelde, aquele marido que talvez ele dá alcoólatra, não sei. Você vai encarar aquela realidade. Irmãos, sonhar é o projeto, irmãos. Sabe? Ficar com o projeto não é a coisa mais linda, a gente até delira. Mas na hora de executar, ele dói. Tem um preço. Toda semente para germinar, toda semente para crescer, toda semente para dar vida, ela tem que morrer. Há um preço. Então, querido, você está aqui colocando o teu projeto nas mãos de um Deus, e que Ele pode realizar, e que Ele quer realizar, mas você tem que acreditar. Eu olho aqui, queridos, então seguindo aqui, eu tinha feito umas anotações, como eu disse, sempre anoto, mas eu não tenho o que eu anoto não. Conforme Deus vai dando, né, irmãos? Deus vai falando. E aqui em Êxodo 9, irmãos, no versículo 15 e 16, não precisa abrir não. Deus revela os seus propósitos. Deus ali começa a minar as artimanhas de Faraó e começa a lançar as pragas, ao ponto que chega uma hora que Faraó, ele não aguenta mais. Ele fala: Moisés, pegue esse seu povo,
pode sair, vai adorar o seu Deus, vai servir o teu Deus, vai realizar o projeto de vocês, longe daqui, que eu não quero mais vocês aqui. Irmãos, olha que coisa maravilhosa como o nosso Deus age, como Ele quer ser glorificado. Deus falou que ia fazer maravilhas. Você vê que passa um anjo da morte no meio da tribo ali, todinha lá onde o povo de Deus estava. Lá os egípcios estavam, Israel estava, e só morre os primogênitos de Faraó. Deus não toca nos seus ungidos, Deus não toca nos seus escolhidos, a não ser para glorificar o nome dele. E aí, queridos, Faraó não resiste a essa última praga e falou: isso é demais, vai embora. Irmãos, eu digo uma coisa mais linda, como o nosso Deus é tremendo, queridos. Como Deus é tremendo, meu irmão. Ninguém, irmãos, ninguém sai da presença do nosso Deus de mão vazia. Ninguém sai, irmãos, ninguém sai, você não sai. Pastor Claudinho, quando eu estava vindo para cá e vi isso aqui asfaltado, quando eu vi a tua igreja aqui, amém, bonita, graças a Deus, que vai ficar mais linda ainda, graças a Deus, e que tem esse povo aqui cultuando ao Senhor, pode ter certeza, muitas pessoas lá atrás sacrificaram, Ele está sacrificando hoje, mas lá na frente, mesmo que não seja vocês a geração que vai colher, mas os frutos dessa geração é plantado para colher, para que haja bênção. Você está aqui, a tua casa está recebendo bênção, você está aqui, o teu marido está recebendo bênção, o teu filho está recebendo bênção, você está aqui, a tua empresa, você trabalha, você é abençoado, porque há um servo, uma serva de Deus. Lá no Egito havia um povo de Deus, irmãos, com uma promessa abraâmica de 400 anos, passa-se 440 anos, irmãos, e ela começa a se cumprir. Faraó se rende, fala, vai. Só que, irmãos, espera aí, se você ler o capítulo 11 de Êxodo, o Faraó, ele reconhece a autoridade de Moisés. O povo que antes criticava, que antes descia a lei, agora fala, Moisés é o cara. Ô, meu irmão, talvez as pessoas te critiquem, você vai na igreja de novo, mas 12 dias de campanha, que é isso? Já foi na igreja ontem, não vai hoje não. A voz do inimigo, desmotivando, desanimando. Mas para quê? Não é domingo que é o dia de ir para a igreja? Que história é essa que é 12 dias? É que não sabe, querido, que você está marchando com um propósito, que você está perseverando na aliança com o Senhor. E aí, meus irmãos, olha o que acontece no capítulo 11. O próprio Faraó fala, vocês vão sair. Deus havia prometido para Moisés no capítulo 3, no final do capítulo, e as mulheres vão sair com joias. Irmãs, vocês gostam de joias? Sim. Irmãs, Sim. Então top. Joia para vocês. Estou brincando com vocês, meus irmãos. As irmãs têm mais QI que os homens. Quer ir no shopping, quer ir na feira. Agora, meus irmãos, eu imagino aqui as hebreias, escrava, vai sair, mas elas saem com ouro, com prata, elas saem ricas, eu diria assim o termo que é usado hoje, poderosas, né, no sentido de riqueza, e eles saem ricos. Irmãos, até hoje, tentaram acabar com os judeus, que é o povo de Deus. Hitler exterminou 6 milhões de judeus, tentaram, mas não existe um judeu pobre na face da terra. Em Israel não tem mendigo, em Israel, irmãos, não tem, até porque eles, irmãos, quando eles caminham, eles encontram alguém passando necessidade, uma atitude linda, eles socorrem, eles estão juntos. Você sabe uma coisa? A promessa abraâmica para Abraão, ela vai se cumprindo agora, queridos. Então eles começam a sair da terra prometida e não saem de mão vazia. Você não vai sair dessa campanha de mão vazia. Deus já está colocando bênção na tua vida, na sua casa, nas suas mãos. Esta bênção, ela vale mais do que a prata e a joia de Faraó. Pode ter certeza. Ela vale. E pode ter certeza de outra coisa. Aí eles saem, irmãos. Queridos, eles tinham pedido 3 dias. Faraó vai. Todo mundo sabe da história, o contexto. Faraó se arrepende depois, volta atrás. Querido, o inimigo pode até voltar atrás, querer remexer, querer atrapalhar, mas a partir do propósito foi determinado, ele vai acontecer. E aí foi cantado aqui nessa noite, né? Quando estiver frente ao mar E não der a cabeça, chame este homem com fé. só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, Se atrás vem o que Faraó, vai acontecer? Deus vai te atravessar e você vai entoar O que você vai entoar? o hino da vitória. Você
querido, nós estamos em setembro já, e você já atravessou o mar, e você já começou a cantar o hino da vitória, está chegando perto de outubro, perto de novembro, perto do Natal, e você ainda vai vir nesse altar, fala, pastor, eu quero contar um testemunho, meu projeto de vida era A, era B, era C, era D, e aconteceu, Deus realizou. Sabe por que você está atravessando? Você está perseverando. Queridos, e essa história vai continuando. O povo, como eu sempre disse, o povo sempre é povo. E essa história vai continuando. E ele, Moisés, ele fala, não, Deus prometeu. E me chama a minha remédio aqui à memória, irmãos. 2 homens, quase concluindo já, chamados Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles estavam no dia que Moisés ouviu a promessa. Josué e Caleb ouviram a promessa. E se você pegar essa história, começa aqui em Êxodo 3, vai terminar só com Josué, depois do capítulo 14. Quando, por causa da desobediência, o povo ficou 40 anos no deserto. Era ficar 40 dias. 40 dias caminhar e chegar lá na terra com uma leite e mel e felizes para sempre. Mas por causa da desobediência, da rebeldia, então o povo ficou 40 anos dando volta, andando em círculo. Andando em círculo. Sabe, irmãos, quem é desobediente, anda em círculo, nunca sai do lugar. Sabe que tem pessoas que passam 10 anos, 20 anos na igreja, irmãos, e não acontece nada, tem uma coisa errada, irmão. É porque a palavra de Deus, ela é fiel. Nós, muitas vezes, deixamos de ser fiel. Então fica dando volta. Passava e não via a entrada, irmão. Você sabe que você passar em frente é a mesma coisa que eu vi a praga de Santa Gertrudes e passar toda hora em frente e errado. Não tinha GPS, não tinha o Waze que fazia o povo acertar a terra prometida, irmãos, por causa da rebeldia e da desobediência. Só que eu digo uma coisa para você, Deus é tão justo, tão fiel, irmãos, que tinha 2 homens que eles eram íntegros em obedecer a palavra, em perseverar. Eu queria terminar deixando o exemplo de Josué e Caleb, que perseveraram, e por perseverar, e então depois de mais 40 anos, eles agora vão ver a terra prometida. Só que tinha um problema, irmão. Moisés ainda estava vivo, Moisés já estava com morrer. Aí Moisés chega a falar para ele, mandou 12. E aí, como é que estava a terra lá? A terra que o Senhor Deus nos prometeu dar. Porque, irmãos, durante 40 anos no deserto, Moisés lutou com o povo. Mas Moisés, irmãos, e o povo viu maravilhas de Deus. Enquanto o povo ficou 40 anos no deserto, irmãos, o que eu falo? No tempo do deserto, vai pegando o maná, vai pegando as cordonices, vai tomando água da rocha, e logo na terra prometida tem leite e mel te esperando, tá? Fica sossegado. O deserto não é o nosso lugar, vai ter que dar a música do Fernandinho, é só uma passagem. Mas o povo, irmãos, merecia. Mas tinha 2 ali, irmãos, que eles foram além. Eles eram obedientes de tudo. Josué moço, onde Moisés ele ia? Você fala assim, esse camarada tem coisa boa demais, tem que seguir ele, tem que andar com ele. Ande com gente boa, ande com quem obedece a Deus, ande com quem vem no culto de oração, ande com quem vem na escola bíblica, ande com quem frequenta a igreja, com quem não fala mal do pastor, com quem abençoa a vida do irmão. É um amigo, a gente sempre conversou, falou, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá. E eu nunca convidava, né? Eu fiz um convite oficial para ele, e graças a Deus ele está aqui, homem de Deus, trabalhando lá na cidade de Itatiba, veio com a família, que depois ele vai apresentar, e eu sei que ele vai ser muito usado para nos abençoar nessa noite, amém? Aplauda o Senhor Jesus para ele. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Essas palmas para mim estão muito boas, mas para o Senhor Jesus, levanta a mão direita e diz assim, glória ao Pai, calma aí, glória ao Pai. À esquerda assim, glória ao Filho. Glória ao Filho. Aplaudir bem forte, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o Filho louvor, toda a oração. Nossa, sentado no banho de Jesus, é uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui esta noite. Segunda-feira. Na campanha vocês estão de parabéns, porque acaba sendo um dia para muitos até atípico, no sentido de que culto na segunda-feira, vem no domingo, tem assim um grupo, né, que a gente brinca, que é o grupo dos domingueiros, né? De domingo é dia de ir para a igreja, todo dia é dia de estar na presença do Senhor, né? E eu me alegro de conhecer vocês, sou o pastor Ednei ali da terceira quadrangular em Itatiba, e veio comigo a minha esposa, a Gilmara, que vai ficar assim em pé, meu filho David, a minha filha Thalita, que foi lá com as crianças já, né? E o irmão Doni, esse que está com esse celular filmando aqui.
o obreiro que trabalha conosco da igreja, está conosco e nós temos aqui a alegria de estar com vocês, amém? Então, com a minha família, esse irmão, nós estamos aqui juntos nessa noite de bênção com o Senhor Jesus, amém? Obrigado, minha querida, meu querido. E eu conversava com o pastor Valdir, nós conhecemos, irmãos, é que ele brincou, né? Dizia que nós éramos magros, mas nós somos mais bonitos, pastor. Você acha? Ainda bem, então tá bom. Mas sorte das nossas esposas, né? Pastor também. Então, Elas fizeram bom investimento. fizeram bom investimento, exatamente. Então, queridos, mas nós nos conhecemos há muito tempo. Olha, eu me recordo de chegar na igreja sede de Jundiaí em 86, 12 anos ainda eu tinha naquela época. E por volta de 87, 88, nós conhecemos a família, a mãe do pastor, e eles frequentavam ali Jequirim, ali eu frequentava a sede, mas a gente se trombava. Lá em casa tinha almoção direto, e a gente estava sempre se trombando nos almoços, conversando, né? E Deus permitiu, irmãos, com o tempo, que Ele, pela graça e misericórdia, nos deu um ministério também chamado pastoral, e isso mostra o propósito de Deus. Você está nessa campanha, projeto de vida, e o tema muito sugestivo, falando aí sobre perseverança. E perseverar, irmãos, é certeza de vitória. Amém. Perseverar é certeza de vitória. Amém. Eu quero contar algo, compartilhar com vocês antes de entrar na palavra aqui. Esta igreja aqui, eu estive aqui durante um período, há 26 anos atrás. Alguns aqui não eram nem nascidos. Eu não sou tão velho assim, tá, irmãos? É que eu comecei cedo mesmo. E, queridos, esse bairro não era asfaltado. Então, nós tínhamos um grupo de irmãos ali da sede, em Jundiaí, que nós tínhamos desejo de estar fazendo a obra do Senhor, de pregar, de cantar, mas tinha muita gente lá. E aí o pastor falou: ó, está tendo uma igreja, começamos um trabalho no Santa Gertrudes, e o pastor lá está sozinho, precisa de ajuda, vamos para lá. Irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa: quando Deus der uma ordem para ir, vá. Não importa a circunstância, porque a circunstância que nós vemos aqui era a seguinte, irmãos: esse prédio aqui, ele era apenas no espaço dessa marca do piso, aí ó, desse piso para lá, em bloco, com varas de eucalipto, aquelas varas de escolaragem, com telhas brasilite. Era um calor, mas um calor. Nós chegávamos aqui, irmãos, ensaiar aqui, um tecladinho. Eu lembro que eu trazia um teclado que eu comprei lá do Paraguai, e vi os meninos, todo mundo dentro do busão, pegávamos 2 ônibus, e quando estava chovendo, era um problema. Nós descemos lá embaixo, subia na lama, chegava aqui molhado, sujo de lama, e os instrumentos tudo meio nos plásticos para não molhar, e torcendo para dar certo. E nós começávamos o culto, fazia o louvor, vinha 12, tinha 20 pessoas, era uma multidão, sabe? E tudo. Isso há 26 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, meu coração se alegrou de ver esse trabalho que já foi feito aqui, muito bonito. Certamente quem passou por aqui trabalhou, deu a sua parcela. Vocês que estão aqui estão trabalhando, e o pastor mostrou aquele vídeo, eu fiquei imaginando, meu Deus, se muitos desses irmãos vissem o início disso aqui, pastor, e ver aquele projeto, e quando ele foi executado, aquela obra, irmãos, é a perseverança que leva ao crescimento. Então, vem o tema falando para você: persevera na fé, fica firme, ajuda o teu pastor, a tua pastora, a sua igreja, vista a camisa, ama esse trabalho, você vai ver o resultado. Não fica cobrando assim: ah, mas o pastor falou, não aconteceu, você não sabe. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. Tá? Eu, há 26 anos atrás, jamais imaginei, pastor Valdir, que ia ser pastor, porque está vivendo uma igreja. Nem imaginava, não tinha a menor pretensão, mas o esforço daquela época, eu falava isso para o pastor, comentei com o irmão vindo do caminho também, falava o seguinte: às vezes, você vê o teu pastor, quem quer ver o seu pastor bem? Levanta a mão, você quer ver o seu pastor bem? Sério isso? Amém. Meu Deus, pastor, então, tá, o futuro está garantido, pode perseverar que está garantido. Irmãos, porque muitas pessoas, sabe, nos aplaudem pelo hoje, mas não sabem a nossa história. Eles não sabem a história. E, irmãos, e nós aprendemos uma coisa desde pequeno. Pelo menos o pastor Valdir, eu conheço, é um homem de oração, sua mãe, seu pai, sua família. Ele é um aluno de escola bíblica, e uma pessoa também, irmão, eu posso dizer uma coisa para você: com certeza ele colhe o que planta, nós colhemos o que plantamos. Então não queira, querido, não queira reclamar da colheita dos outros. Olhe, começa a trabalhar, começa a plantar também. Uma hora você vai colher. No tempo de Deus, irmãos, o tempo de Deus pode demorar a tua visão, mas Deus tem coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Amém? Eu convido a igreja a ficar em pé. Eu queria ver como o Senhor a Moisés, amém? E o comissionado. Mas o versículo 18 diz assim: ó, e ouvirão a sua voz
irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dirás: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir, e eu darei graça a este povo e aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, a sua hóspede, joias de prata, joias de ouro e vestes, aos quais poreis sobre vossos filhos, sobre vossas filhas, despojareis os egípcios. Amém? Josué andava com Moisés, Caleb na cola. E o que acontece? Josué e Caleb falam a Moisés: a terra lá é a terra das galáxias, top. A terra é a terra, não tem outra. Porém lá, sabe, tem uns homens grandes, fortes, um pouco violentos, bárbaros, mas nada que nós, na força do nosso Deus, não possamos vencer. Sabe, irmãos, 10 falaram com Moisés: Moisés, desiste. Pastor, esse projeto aí, pastor, para com isso. Isso é demais, e isso vai ter problema com a prefeitura, e o vizinho vai falar da estrutura da casa. Irmãos, essas aí são os empecilhos de um projeto, mas você tem que passar por cima de tudo isso para ver o objetivo alcançado. E aí, escuta só, Moisés fala: puxa, ele conhecia que era Josué, conhecia que era Caleb. Deus conhece quem é os seus. Deus conhece você, meu irmão, seu coração. E aí é o seguinte, irmãos, Moisés parte, mas Josué e Caleb, irmãos, Deus honra a fé, a perseverança deles, e fala: essa geração não vai entrar, mas vocês vão viver esse projeto. Abraão, uns 400 e poucos anos atrás, agora já estava 485, porque no final do 14, Caleb diz o seguinte: olha, Josué, então, eles tomam a terra por herança, a promessa, o projeto do povo hebreu acontece. E eles agora começam então a repartir. Ó, irmãos, pode ter certeza que quando o teu projeto acontecer, você vai poder repartir, vai abençoar muita gente. Não vai abençoar só você, não. Pastor Claudinho, você vai abençoar não só a tua igreja, esse bairro vai ser abençoado com esse projeto. Então, queridos, o que acontece? Josué começa a dividir. E um homem chamado Caleb, oh Deus, aleluia, com 85 anos. Tem alguém aqui com 80 anos na nossa igreja? Alguém com 75? 75? Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Mas a Bíblia diz que havia um homem com 85 anos que fala assim: Josué, por favor, no dia que Moisés recebeu o projeto, eu estava lá. E eu acreditei no projeto. E Deus me deu vida, Josué. Deus me deu vida, eu vi tudo. Eu vi cordanismo do deserto, eu vi mar vermelho se abrir, eu vi rocha sem água, eu vi coluna de fogo, eu vi nuvem de glória, eu vi tudo. Mas Deus me deu vida porque eu vivi esse momento. Eu quero a minha parte agora. Porque com 85 anos, o canterei calabalás. Com 85 anos eu ainda tenho a mesma força de quando eu tinha 40, quando eu ouvi aquela palavra. Eu tenho o mesmo vigor, eu tenho a mesma força. E aqueles inimigos do meu pedaço, eu vou lá e não precisa me ajudar. Eu vou tirar eles de lá e vou possuir aquilo que é por direito. A minha herança, o meu projeto vai ser realizado. E a casa vai viver a perseverança da minha vida. Oh, minha igreja, meus irmãos, meus amados. Sabe que você olhar para a geração de hoje, tem tudo. Caleb não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha carro, flash,
Caleb não tinha nada da tecnologia que nós temos, mas ele tinha algo essencial. Irmãos, fidelidade a Deus, perseverança e confiança. Nós podemos ter tudo isso. Você pode ter a tecnologia mais avançada na tua casa. Nós temos uma igreja abençoada, com som, com microfone sem fio, com data show. Nós temos projetos já em 3D. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu fico imaginando Caleb, Josué e Moisés com tudo isso na mão. Nós temos a faca e o queijo na mão. Você tem a faca e o queijo na mão. É a sua vez. Chegou a sua vez. É a sua hora. Então, meu querido, não durma no ponto. Persevera, porque o Senhor há de dar vitória. Oh, queridos, eu deixo essa palavra para você nesta noite. Que o Espírito Santo fale aquilo que eu não pude falar. Que Ele complete aquilo que eu não sou capaz de fazer pela minha insignificância, mas que Ele trabalhe este ano no teu coração, na tua mente, na tua alma. Lembra que você está aqui na sarça, no óleo. Quando você sair da sarça, a presença de Deus, se você buscar, ela vai estar com você onde você estiver. Onde você estiver, você é a igreja. Você é a igreja no teu quarto, você é a igreja no ônibus, você é a igreja no trânsito, você é a igreja no teu trabalho, você é a igreja nesse bairro. E juntos aqui somos o corpo de Cristo. Graças a Deus. Eu vou pedir essa palavra ao pastor para ele orar pela tua vida. Eu queria nessa noite saber se tiver alguém, fica com os olhos fechados todos agora. O pastor vai fazer essa oração. Eu vou passar a palavra para ele. Se há alguém em nosso meio em que você estava desanimado, você estava fazendo a campanha e você estava apenas seguindo uma religiosidade, você já não tem mais força. Mas eu queria que você, se você está assim nesta noite aqui, ficasse em pé no seu lugar. O pastor vai orar. E esta unção, a unção que Caleb tinha sobre ele, aleluia. Oh, o mesmo Deus de Josué e Caleb é o nosso Deus. O mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus. Eu queria, querido, se você quer renovar suas forças, chegamos em setembro, você precisa de mais força para terminar os últimos 3 meses. Fique em pé, vem cá à frente, o pastor vai orar. Agora, em nome de Jesus. Oh, o teu poder, oh, vai derramando o Espírito Santo, vai derramando o Espírito Santo, vai derramando agora. Se pregou e os espias viram 2 homens carregar um cacho de uva. Isso é símbolo de prosperidade. Amém. De cura. A uva faz o vinho que traz alegria. A uva e esse vinho, quando o bom samaritano encontrou aquele homem, é uma das coisas que ele usou para curar. Então todos esses símbolos estão na uva. E é o que nós desejamos para você, para a sua família, para o seu ministério, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós apresentamos, ó Pai, esta família sacerdotal a Ti, ó Pai. Senhor, eles também têm sonhos e vieram aqui, Pai, para o Senhor amado, unir, ó Deus, com a nossa fé pelos nossos sonhos. E agora nós unimos, ó Deus amado, pelos sonhos dele, a construção da casa, a compra do terreno da igreja, ó meu Pai querido, a prosperidade na casa, a saúde na família, que o Senhor, ó Deus